Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Theo Rotz, historiador, hebraísta e estudante de rabinato. Eu sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E no episódio de hoje, a gente tem o prazer de receber o escritor Gabriel Paciornik para a gente falar mais um pouco sobre os atuais protestos em Israel. Gabriel, você pode, por gentileza, se apresentar para os nossos ouvintes? Sim, olá pessoal, sou o Gabriel Paciornik, eu moro em Israel há 20 e muitos anos, já não conto. Eu trabalho com engenharia, trabalho com tecnologia, eu sou escritor também. Já participei bastante da vida política aqui em Israel, escrevi bastante para alguns jornais no Brasil, eu já fiz o caminho contrário, já falei do Brasil aqui em Israel em algumas televisões, eu fico invariavelmente envolvido com as questões políticas, tanto do Brasil quanto de Israel. Maravilha. Você trabalha com tecnologia e também como escritor, é isso? Isso mesmo. Então a gente tem mais coisas em comum, então. Eu também. Sensacional. Muito bem. Nos últimos dias a gente tem acompanhado as manifestações que acontecem nas ruas de Israel, que são manifestações contrárias a essa reforma judicial que o atual governo do país quer passar. O João Miragaia, do Conexão Israel, já veio conversar com a gente sobre o assunto. E o Gabriel sugeriu... Então vocês já sabem tudo. Sempre tem o que acrescentar também. Não, sempre tem. Inclusive porque já faz algum tempo que ele falou com a gente e as coisas tiveram desdobramentos, então é sempre interessante, né? E aí ele veio contar pra gente o que estava acontecendo e o João deu um panorama muito bacana, porque ele explicou um pouco como funciona o parlamento, a Knesset, como é o sistema de governo, como funciona a questão da coalizão. Pra gente que cresceu no Brasil com um presidencialismo é bem confuso entender como essas coisas funcionam, né? A nossa ideia hoje é falar um pouco sobre como esses protestos estão acontecendo, um pouco da natureza do protesto em si, de quais são os símbolos, de quais são os cantos que são entoados durante as manifestações, a questão do uso da bandeira de Israel, eu tô achando bem legal também, né, durante os protestos. Acho que a ideia é falar muito sobre isso hoje, né? A Ângela fala sobre, estamos acompanhando nos últimos dias, esses últimos dias são últimos meses, já nos últimos dias o que a gente tem acompanhado é uma mudança de tom mesmo das próprias manifestações, obviamente também da resposta governamental ou da resposta do Estado em relação às manifestações, e eu acho que esse tipo de coisa é o tipo de coisa que a gente deveria abordar também aqui nesse espaço para o nosso ouvinte ficar também inteirado nessas questões que estão acontecendo em Israel. Bom, então, eu escrevi faz algumas semanas um relato bem pessoal. Houve uma versão mais resumida desse relato no Estadão, e eu conto ali mais ou menos do ponto de vista de um participante, do ponto de vista de quem está vendo isso acontecer desde a primeira manifestação que teve em Tel Aviv, como que as coisas se desenvolveram. Isso foi quando houve o último pico de manifestações, que foi na semana 12 semanas de manifestação, e houve a tentativa de demitir o ministro da Segurança, Yoav Gallant. E isso gerou uma manifestação espontânea das pessoas, que elas saíram para a rua no meio da semana, no meio da noite, tomaram as ruas de Tel Aviv. Por mais de 600 mil pessoas desceram para as ruas, lembrando que Israel é um país de 10 milhões no máximo. E no dia seguinte houve uma greve geral, que é a Histadrut, que é a grande união dos sindicatos de Israel, uma espécie de CUT, aderiu e criou um movimento que fechou o aeroporto, fechou uma série de empresas e de setores públicos, e daí o Bibi voltou atrás. Ele voltou atrás ao estilo Bibi, ele não disse, olha, tá bom, tá tudo bem, eu vou reconsiderar. Ele simplesmente fingiu que nada aconteceu. Ele não tinha demitido o Gallant. Não, não demiti ninguém. Onde é que vocês viram que eu demiti alguma coisa? Não aconteceu absolutamente nada, foi impressão de vocês. Isso aconteceu na semana 12, ou seja, passaram mais ou menos 12 semanas desde então. Nós estamos na semana 28 agora. Era isso que eu ia pedir pra você contextualizar, né? Que você falou, tá na semana 12, estamos na 28 neste momento. O ano tem 52 semanas e hoje, no dia da gravação, é dia 12 de julho. Então podemos pôr aí... Eu sou formada em letras, então a minha matemática, vocês vão me desculpar, mas a gente tá mais de meio ano. Mais de meio ano. Nós comemoramos o meio ano numa das últimas manifestações. Comemoramos, entre aspas.
Bateram um parabéns, né? Teve bolo, Mas assim, o que aconteceu? Depois disso, ele falou, nós vamos fazer conversas na casa do presidente, o Herzog, ele se propôs a ser um mediador dessa conversa e trazer a oposição e a coalizão para sentarem lá e tentar chegar num acordo. Houve uma série de discussões, a coisa começou a avançar, eles não anunciaram nada do que está sendo falado lá, porque era para ser realmente em segredo, para não haver controvérsias públicas, mas houve um momento em que teve que ser escolhido pela Knesset quem vai ser o parlamentar que vai participar da comissão de escolha de juízes. A Knesset escolhe 2 participantes. E o Bibi encontrou uma brecha na lei que dizendo que se você não encontra, você pode adiar por 1 mês essa votação. E era uma questão urgente, tinha que ser escolhido agora, justamente porque a oposição não confia no Bibi e falou, olha, tudo isso que nós estamos falando só é válido se nós conseguimos colocar o nosso candidato como sempre foi. E sempre foi assim, um candidato da oposição ganhava, um candidato da coalizão ganhava, então uma coisa mais ou menos equilibrada. O que acabou acontecendo é que ele estourou a votação. Ele tentou estourar a votação, ele não conseguiu, porque parte da coalizão votou sorrateiramente pelo candidato da oposição e acabou, porque nem eles concordam, nem eles acreditam. Claro, são todos judeus, gente. Como é que vai concordar todo mundo? Não tem condição. Eu acho que não tem muito a ver com etnia, tem mais a ver com falta de caráter total e completo. Mas o que antes fosse por isso. A oposição falou, para aí, vocês estão de sacanagem, porque a gente tinha combinado e olha só, você tá fazendo tá fazendo o Bibi com a gente outra vez. É o Bibi fazendo o Bibi. Aí o pessoal falou, chega, nós não vamos mais conversar. E daí o Bibi, fazendo mais um Bibi, disse, olha só, a oposição está estourando a conversa, nós estamos aqui de braços abertos, eles estão dizendo que não querem participar da coalizão. Isso chama gaslighting. É gaslighting. O nome disso é gaslighting. Mas ele é o rei disso. Mas só pra quem não tá nos ouvindo e nunca ouviu essa expressão, ela vem de uma peça de teatro em que é um casal e o homem quer fazer com que todo mundo ache que a mulher está louca. E ele vai enlouquecendo-a aos poucos. Então ele vai fazendo coisas na casa e ela fala, aconteceu tal coisa. Aí ele tira um quadro do lugar e ela fala, por que esse quadro saiu? Aí um pouco depois ele põe o quadro de volta e ele fala, imagina, o quadro não saiu, sempre teve aí, você tá doida. E eu acho que a ideia é que ele vai diminuindo as luzes da casa. E era na época que usava-se gás, né, lampião de gás. E aí ele vai abaixando, então ele vai deixando ela louca. E é isso que o Bibi tá fazendo. O nome... Ele não sabe fazer outra coisa, ele não se atém à realidade, nunca se ateve, e isso já ficou bem claro, que ignora completamente a realidade e os bibistas vão com ele, é uma coisa muito, muito, muito enlouquecedora. Mas o que aconteceu é que dentro disso tudo, isso aqui tem bastante tempo, porque teve o intervalo da Knesset, a Knesset trabalha tantos meses por ano, e ao longo desse tempo tem 2 grandes férias, uma de inverno, outra de verão, que aliás é um ponto importante, eu já vou voltar a essa férias de verão aí, porque é muito importante. Então passou bastante tempo, teve todas as férias de inverno, aliás, que foi uma bênção, porque eu já estava de saco cheio de manifestação, para falar bem a verdade. As manifestações continuaram funcionando, com menos gente, com menos intensidade, mas estavam lá. Eu falava para minha esposa que isso é mais ou menos que nem a chama piloto do gás do banho, tem que ficar ligada. Uma chaminha tem que ficar ligada, porque quando soltar, para ter o que acender o resto. Aí a gente continua indo. E o que aconteceu é que chegamos num ponto em que o Bibi achou que ele fez gaslighting para ele mesmo. Eu falo, acabaram as manifestações, tá tudo bem. Eu tenho que dar alguma coisa para os meus votantes. As pessoas que votam em mim estão esperando por isso, porque foi isso que eu prometi. Mentira, não foi. Ele não prometeu isso, mas ele finge que ele prometeu isso, então agora ele tem que cumprir algo que ele fingiu que prometeu, mas não prometeu coisa nenhuma. É o auto-gaslighting, é um novo conceito. Fantástico. É sensacional. E daí chegou nesse ponto em que ele falou, tá bom, vamos, essa leizinha aqui da cláusula de razoabilidade. Eu vou explicar depois o que é isso, mas ele falou, nós vamos cancelar isso. Parece, vamos lá, tem 3 votações na Knesset. A primeira é só uma preliminar, depois as outras 2 é o que conta. Essas outras 2 acontecem depois de vários encontros dos parlamentares para reescrever o tom da lei. E foi o que foi votado anteontem. Fizeram a primeira votação da questão da razoabilidade. E isso, apesar de vários avisos, que o Bibi não ouviu, porque ele está gaslighted by himself, e as manifestações não acabaram coisa nenhuma. As manifestações estão
estavam lá, live and kicking, e o pessoal foi pra rua desesperado. Em cima disso, a gente tem que colocar também que houve um shaming do... Eu não sei como é que é o nome desse cargo na legislação brasileira. É alguém que é o advogado que cuida da constitucionalidade das ações do próprio governo. Não, o Procurador-Geral da República. Procurador, isso. E o Procurador-Geral. Eles fizeram um shaming da Procuradoria-Geral. Oi, gente, passando para fazer uma correção rápida aqui. Logo que a gente terminou a gravação, o Theo me mandou essa mensagem para fazer esse ajuste. Na verdade, essa pessoa não é equivalente ao Procurador-Geral da União. Ele é o Advogado-Geral da União. O AGU é o advogado e conselheiro jurídico do Estado. O procurador é o advogado do povo contra o Estado. Então, o que eles estão tentando acabar é com a imagem da advogada do Estado, da conselheira jurídica do Estado. Beleza? Dizendo que não é possível, que coisas que não tem nada a ver com ela, para dar um tom que eles querem demitir ela. E não podem, porque não existe nenhuma legislação hoje que permita isso. E isso foi justamente um dia antes. Então, uma coisa muito feia. Daí o povo saiu com muita raiva. E o mais impressionante é que com muita raiva, não teve nenhum tipo de violência por parte dos manifestantes. Houve sim por parte da polícia. Não sei se vocês acompanharam, também teve um caso espetacular que o chefe de polícia da região central de Tel Aviv, ele foi transferido para um cargo super subalterno, e tudo isso de forma muito, se não ilegal, bastante irresponsável. Essa questão toda foi indicada pela Procuradoria-Geral, e por isso o shaming, e daí ele se demitiu em público, com uniforme, dizendo que essa polícia está se tornando política. Foi pedido a mim que eu usasse de mais violência, né? Quero ver braços quebrados e crânios esmagados. Ele usou essas expressões, discurso dele, e daí a polícia realmente ela agiu com muito carinho, muito amor com a manifestação de ontem, e a gente tem várias imagens na internet para mostrar aí. Nada se compara com França, mas se você levar em consideração que não houve um único policial nessas 28 semanas que foi sequer admitido num hospital, nada, não houve nenhuma depredação de absolutamente nada. Um único vidro quebrado não teve. E eu tô falando aqui, não é uma manifestação de 12 pessoas na rua, eu tô falando 500 mil de pessoas num país de 10 milhões de pessoas. É muita gente, né? É muita gente. É muita gente. Proporcionalmente é muita gente. Então, aí você vê como é que mais ou menos o espírito da coisa, como é que as coisas estão se tornando. Ontem, dia 11, eu voltei da manifestação que teve no aeroporto. Contextualizando, era um dos objetivos, era dar uma sacudida no país, tomando um lugar que é extremamente sensível. E olha algumas estatísticas interessantes. Em primeiro lugar, quem conhece aqui sabe que Israel tem um só aeroporto, quer dizer, tem mais, mas é basicamente um só. Então é a porta de entrada e de saída do país. Não é um aeroporto muito grande, ele tem um terminal principal, basicamente, ele não é muito grande. E nós estávamos lá mais de 30 mil pessoas. Uma coisa enlouquecedora. A gente não conseguiu entrar no terminal, todo mundo que conseguiu entrar no terminal foi preso, ou foi expulso, ou alguma coisa assim. É meio que um jogo de caça de gato e rato, tá tudo bem, faz parte Quem foi sabia que ia ser pego, tá tudo dentro das regras. Tem pouquíssimos casos de violência, pouquíssimos casos de corrupção, o lugar saiu inteiro, limpo, tudo organizado. Ninguém perdeu voo nenhum, não houve um único caso registrado de voo que atrasou, apesar de tudo. Então, muito ordenado, mas e uns 15 mil decibéis, era uma coisa enlouquecedora. É muito barulho, muito barulho. Muito barulho, mas é inacreditável, porque não para. Todo mundo traz instrumento, traz apito, traz corneta. Amo. E põe protetor, protetor auricular. Porque tava impossível. Na saída de lá, tava todo mundo voltando para Tel Aviv, para a manifestação de Tel Aviv. Eu voltei para casa, porque eu já tava exausto, porque eu tenho 2 filhos pequenos para botar para dormir e contar a historinha. Teve algum... Você vê algum
uma sensação estranha nas ruas, tipo, os manifestantes voltando de trem, encontrando com a população bibista. Teve uma série de... Não foi uma... Não chegou a ser uma discussão, mas teve um pouco de gritaria, de xingamentos. A coisa não tá legal, não tá, a sensação tá muito ruim. Né? Sair na rua, quando vou sozinho para alguma manifestação, eu não vou de camiseta da manifestação. Quando eu vou lá em Herzliya, eu moro em Herzliya, que é uma cidade de umas 70 mil pessoas, cidade relativamente pequena, eu moro bem perto de onde são as manifestações, a gente vai a pé, eu levo a família. E já aconteceu das pessoas virem falar e tentar levantar uma briga ali. O clima tá pesado, não tá legal. Há brigas, mas não houve muitos casos de tensão. Houve uma tentativa, em algum momento, de um movimento pró-Bibi fazer manifestações em Tel Aviv. Eu amo manifestação a favor. Eu protesto a favor, na verdade. O que falaram outro dia, não estavam protestando a favor de não sei o que. A gente protesta só contra. E financiado pelo governo, né? Então, a gente está vendo uma mudança de perspectiva das pessoas, de como as pessoas entendem a sua relação uma com as outras, entre elas mesmas e o Estado, e muita coisa na cultura israelense, que eu acho que é disso que a gente está falando, está mudando por causa dessas manifestações. Por exemplo, uma das coisas mais sagradas que tinha aqui em Israel era a questão do exército. Esse é o ponto que nós cortamos a conversa e nós concordamos. Ou concordamos em discordar, mas não falamos sobre isso. Ponto importante. E de repente você vê pessoas, não estou falando de um recruta, falando de generais, de coronéis, que estão dizendo, olha, eu não vou aparecer na minha reserva. Os israelenses fazem serviço de reserva uma vez por ano, 2 vezes por ano, pilotos fazem muito mais, pilotos têm que estar sempre pronto, sempre que acontece alguma coisa, eles têm que ir uma vez por mês, eles têm que ir para a base, dar uma treinadinha para poder se manter pronto para ação, e a maior parte deles já está aposentada do serviço de oficiais. Não precisa ir, mas mantém-se como voluntário. Então, muitos desses voluntários estão dizendo, eu não vou mais. Muitos, mas eu estou falando de gente que é insubstituível. E, infelizmente, eu digo infelizmente, eu já explico por quê, infelizmente, isso vai gerar frutos. É isso que está mexendo com o governo. Infelizmente, por quê? Porque, em vez de nós estarmos sendo influenciados por uma questão de caráter, uma questão política, de uma certa população que tem uma certa opinião, nós estamos sendo influenciados por uma questão prática de um grupo de caras que, por acaso, nesse aspecto, eles são a favor do mesmo campo que eu. E isso, eu acho uma quebra de civilidade, conceito legal, muito sério. Ou seja, deixa eu ouvir as 500 mil pessoas que estão nas ruas, ele não dá a mínima, ele ouve muito claramente que ele vai ficar sem pilotos. E isso é muito sério para ele. É complicado, porque agora você cria uma nova relação de forças dentro do país. E essa relação de forças, ela não é muito saudável. É o que tem para hoje, é o que vai acontecer. E é por isso que nós estamos mais ou menos apostando no otimismo, pelo menos a curto prazo eu sou otimista. A curto prazo eu sou otimista de que essas leis não vão passar, ou se elas forem passar, elas vão passar muito mais magras do que elas são agora, mas a relação entre governo, país e entre os cidadãos entre si mudou completamente. Aliás, falando em leis, Gabriel, você tinha comentado da lei que ele revogou a cláusula da razoabilidade. E eu... Que bom que vocês estão aí para me lembrar que eu acredito que eu e os ouvintes estamos aqui pensando, mas o que era isso mesmo? Quando eu tô escrevendo, eu abro os parênteses e eu volto pra olhar onde é que eu esqueci os parênteses abertos. Agora eu tô falando, né? Eu tô aqui de Louro José. A cláusula da razoabilidade, eu não sou jurista. Reminder, eu não sou jurista, eu não sou nem advogado, eu não entendo lufas de lei. Tudo que eu vou dizer agora é relacionado às coisas que eu ando lendo no jornal e de outros juristas e de outros advogados que entendem do assunto. A cláusula da razoabilidade diz, se o governo toma uma decisão, você pode ir por Supremo alegando falta de razoabilidade nessa decisão. Existem vários momentos em que isso pode acontecer. Um deles aconteceu, por exemplo, é quando houve o começo dos ataques de foguetes vindo de Gaza para Sderot. O governo se recusou a construir bunkers na escola de Sderot e, alegando um monte de porcaria, alguém foi para o Supremo e disse que, por falta de razoabilidade, o governo tem que pagar por isso, por essa obra. E passou. Então, por exemplo, até mesmo uma coisa que é fundamental para quem se considera
era de direita, essa cláusula é importantíssima. E é um mecanismo... Só um parênteses aqui para o nosso ouvinte, sempre lembrando que Israel não tem uma constituição. Então, se tivesse uma constituição, seria como alegar inconstitucionalidade. Como não existe essa constituição, existe sempre um work in progress em relação a essa legislação em Israel, existe um corpo de leis que vai sendo construído e ampliado no decorrer dos anos. Então, o princípio ele se aplica a partir dessa noção de razoabilidade da decisão, e não se ela é inconstitucional ou não, porque não tem constituição no país. Dentre outras coisas, esse é um dos mecanismos, mas é verdade, a questão da Constituição agora ficou mais claro que nunca o quanto isso é problemático. Existia um conceito de lei básica. De repente começaram a descobrir que lei básica e lei normal não existe nenhum regulamento que diferencie como que funciona a votação dessas leis. Então começou uma série de brigas sérias, que é uma parte do que gerou toda essa confusão, é que não existe um rito para um rito para outro, que se formam essas leis. E a questão da razoabilidade era uma das ferramentas usadas pelo Supremo para poder conseguir dar uma adequada das decisões do governo. Então, essa é a questão da razoabilidade. Eles querem cancelar essa ferramenta. O Bibi, no gaslighting dele, diz, não, nós estamos só mudando um pouco como que ela é usada. Não, o corpo da lei está escrito, houve uma discussão entre eu e o pessoal do Conexão, a gente conversou sobre isso, e não, a lei que está sendo proposta, pelo menos nessa primeira votação, é de total fim dessa cláusula. Isso é muito interessante. Para quem nasceu, cresceu e vive no Brasil praticamente a vida inteira, que é o meu caso, é muito louco pensar um lugar sem Constituição, né? E aí você precisa desse tipo de coisa mesmo, porque vai ter decisão que não é razoável, do tipo, Sderot, que é uma cidade na fronteira da faixa de Gaza, que recebe bombardeios com alguma regularidade, o governo fala, não, nós não vamos construir abrigo antibomba nas escolas, porque fodam-se as crianças. Não é essa a argumentação, mas enfim, qualquer que seja a argumentação, mesmo que seja falta de recursos para fazer, o razoável numa situação, o que é razoável nessa situação é você fechar a torneira em outro lugar e desviar recursos de lá para cá, porque isso é o razoável a ser feito. A outra questão que eu acho interessante, já que a Ângela pontuou isso de ter crescido no Brasil e tudo mais, e essas comparações são complicadas, a outra questão que a gente trouxe aqui no outro episódio com o João Miragaia foi sobre o fato de que você não tem a tal da separação entre os três poderes, a separação total entre os três poderes, e eles não são vistos como equânimes, ou em teoria são, mas acabam não sendo. E eu só retomo isso aqui porque então sempre que a gente fala de política em Israel, é muito difícil e complicado fazer o comparativo com o Brasil em vários aspectos. Um deles é esse. A Knesset, que é o corpo legislativo, ela não é separada do governo, que é o corpo executivo. Ao contrário, os ministros todos saem de deputados eleitos da Knesset. O próprio primeiro-ministro é também um deputado na Knesset. Então isso já é um problema aos nossos olhos, costumam enxergar a separação total dos três poderes. E o poder que é separado e que serve para dar algum tipo de equilíbrio ou razoabilidade justamente às decisões do governo é o judiciário. E de tempos em tempos tem essas tentativas aí, já nos últimos 15 anos mais ou menos, de ou colocar o judiciário sob, embaixo da tutela do governo, o que é um problema, porque ele precisa ser independente, sob uma argumentação que é também falaciosa de que, nossa, eles mandam no país e fazem o que querem e tudo mais, como se estivessem acima do governo e da Knesset, e não é o caso, Eles são simplesmente independentes. Eu acho importante só trazer isso para o ouvinte, para ele ter isso em mente na hora que a gente está conversando sobre esse assunto. Acho também importante o ouvinte entender que essa discussão não acontece só em Israel, É uma questão, a divisão de poderes, e não só a divisão, mas a relação de força entre os poderes é uma marca de todas as democracias desde que ela foi inventada. E você vai ter sempre um governo tentando puxar mais poder para cá, você vai ver juízes tentando puxar poder para eles. Que mais importante, que pouca gente tem dito, é que uma democracia saudável é um lugar onde ninguém está satisfeito e onde a discussão é permanente. No momento em que você dá
a voz a mais para algum dos corpos, utilizando qualquer mecanismo. Por exemplo, aqui em Israel se usa o mecanismo de dizer que o governo ele é eleito pelo povo, ele foi escolhido pelo povo, portanto, ele deveria ter mais direitos e mais poder do que o judiciário. É uma falácia muito esperta, porque se você não entende do assunto, você para pensar e diz, faz sentido. Faz sentido, é isso mesmo. Então esse tipo de discussão aqui em Israel é muito primária. Está nesse nível, não é porque as pessoas são ignorantes, porque elas são ignorantes, mas não é porque elas são ignorantes, é porque esse é outro aspecto cultural importante dessas manifestações. E elas começaram também com o posicionamento de que nós, em Israel, é uma sociedade muito desigual e que existe uma elite, e que essa elite é de sua maioria ashkenazi, e que essa elite é privilegiada, e que os juízes escolhem a si mesmo, por isso são sempre a mesma panelinha, e assim por diante. É de Israel ou do Brasil que nós estamos falando? É muito fácil importar esse tipo de... É o mesmo, né? É a mesma coisa. Né? Com a diferença de Ashkenazim, né? E aí, quem nos ouve provavelmente já sabe, né? Ashkenazim são os judeus vindos do leste e centro da Europa ali. E eles foram a primeira leva de imigrantes, realmente foram de Ashkenazim, então houve uma desproporcionalidade na situação de imigração de cada um deles. Isso é inegável, e há uma disparidade, etc, etc. Mas esse discurso é interessante porque esse discurso ele vem de um cara chamado Arthur Finkelstein. Mas sabe quem foi que esse cara ajudou a se eleger? Antes de ajudar o Bibi? Um cara chamado Viktor Orbán, de um país. Uau! Oh, meu Deus, exatamente. Foi ele que criou a imagem que nós temos hoje nas discussões da internet do Soros. Foi ele que criou esse inimigo número 1 do mundo. Meu Deus do céu. Então a gente, nesse caso, pode pôr a culpa num judeu. A gente pode, a gente deve. Mas não são os judeus, tá? É esse indivíduo. E não é uma teoria conspiratória porque existe muita documentação. Você pode sentar e ler a respeito disso. É óbvio, eu estou simplificando. A história é mais rica, mais complexa. Não é ele, quer dizer, ele não é responsável por todos os males do mundo. Não é assim que funciona. Mas a história parte daí. O Arthur Finkelstein veio fazer a campanha do Bibi aqui em Israel. E ele ensinou muitos desses truques. E o Bibi colocou esses truques parte para uso, parte no bolso. E agora ele está tirando do bolso e fazendo mais uso desses truques antigos. Entre eles, criar um inimigo, rachar o país, esse tipo de coisa. Então é um fenômeno que ele é conhecido no mundo, é um truque velho, mas é um truque novo. E ele está sendo usado em vários lugares do mundo com os mesmos objetivos. Você falou das manifestações, a gente pode enredar a conversa um pouco para esse lado agora, que eu acho que é bem interessante a gente passar para quem está ouvindo, dos símbolos das manifestações, porque você mencionou uma hora, você falou, eu não vou com a camiseta da manifestação. E quem tá ouvindo a gente aqui do Brasil, desde 2013, mais ou menos, tem visto com alguma regularidade manifestações nas ruas. E a camiseta da manifestação foi mudando ao longo desses 10 anos, né? Entre 2013 e agora 2023, aqui no Brasil. Em 2013 teve de novo uma reapropriação da camiseta verde e amarela da seleção e de, enfim, usar verde e amarelo em outras roupas também, não só a camiseta do futebol. Houve uma apropriação das cores nacionais por parte só de um espectro político. Então, quando em 2013 a manifestação ela parecia muito mais ampla do que apenas de algum nicho político específico, independentemente de inclinação de esquerda ou de direita, em algum momento, depois de 2013, a partir de 2014, 2015, eu acho que é o grande pico, na época da votação do impeachment da Dilma e tudo mais, houve essa reapropriação e, de repente, o verde e o amarelo passaram a ser cores que representavam unicamente um grupo político específico e todo o resto era como se fosse inimigo da pátria. E isso é uma coisa que não acontece em Israel, em geral. As pessoas me perguntam às vezes, nossa, mas esse partido de esquerda, ele é todo azul e branco? E, tipo, não tem nada de vermelho no partido de esquerda? Não tem. Todo mundo é azul e branco, exceto um ou outro que vai usar um verde ou vai usar alguma outra coisa, mas em geral as pessoas usam o azul e branco porque são as cores nacionais e se
se a gente tirasse só uma foto de uma manifestação contra a reforma judicial e alguma, sei lá, em apoio ao governo, só a foto não te diz muita coisa, porque as pessoas estão vestidas basicamente da mesma forma e carregando as mesmas bandeiras que a bandeira do país. Olha, Ângela, você deve ter estudado semiótica quando você estava estudando letras. Caso os ouvintes não tenham ouvido ainda hoje neste episódio, que eu acho que eu já falei 4 vezes, né? Sou formado em letras. Já eu tenho muito orgulho! Semiótica é uma coisa que eu tenho tesão por semiótica, porque você vê os símbolos reverberando uma volta, de repente eles significam uma coisa, de repente eles significam outra, e depende do contexto, depende da época, e as pessoas se bugam quando você conta pra elas, olha, isso aqui representa isso, isso e isso. Cara, não é possível, né? É uma coisa muito dinâmica e que faz parte disso. Eu acho assim, primeira verdade, as cores dos partidos aqui, elas são um pouco mais arbitrárias. Partido de mais esquerda, mais esquerda não é um partido comunista, mas é um partido de mais esquerda, um social-democracia, que seria o Meretz, é verde. E antes de haver qualquer conotação de ecologia, é mais uma questão de facelifting, mais do que a conexão. O Marx também tem um pouco da história da esquerda de Israel, que brigou feio com o stalinismo e com o marxismo em algum momento. Eu acho que daí eles meio que se afastaram de todos os símbolos clássicos do comunismo e do socialismo. Mas a minha teoria, eu tenho ido para todas as manifestações desde que elas surgiram, desde a primeira, que era eu e mais uns gatos pingados, e foi a coisa mais triste que já me aconteceu na minha vida. Porque eu achei que não ia dar em nada, porque eram só umas... Não tinham nem 5 mil pessoas. Era coisa muito deprimente. Depois teve algumas outras, foi crescendo. E eu acho assim, eu vi as pessoas com cada um com um símbolo, cada um trazia o que podia, bandeiras de Israel tinham, fazendo várias coisas. E eu lembro de numa, que foi a mais bonita de todas até agora, sem dúvidas, que ela foi no Teatro Abima, na praça do Teatro Abima, que fica bem no centro de Tel Aviv, uma praça muito bonita, muito grande, e tava uma chuva desesperadora, tava uma chuva de pingo grosso, de machucar, e não parava de chover, era uma coisa horrorosa, e a praça tinha 80 mil pessoas naquela praça, todo mundo de guarda-chuva, a coisa mais linda que já vi, e era Hanukkah, então a gente cantou músicas de Hanukkah, e acendeu a luz do celular juntos, todos nós, uma coisa maravilhosa, né? Deve ter sido emocionante. Foi do caralho, você pode dizer essa palavra. Foi muito legal. Muito, muito. E aquela música de Hanukkah, Kol Echad O Katan, Kol Echad Be'achat O Eitan, isso depois vocês traduzem para os ouvintes, isso é de deixar de arrepiar. Tinham várias bandeiras de Israel e tinham várias bandeiras palestinas também. Eu acho que o que aconteceu... E teve briga, como eu disse, o pessoal ali tava, né, como você mesmo disse, Theo, tinha gente de esquerda, gente de direita, e a coisa ali, aquilo não pegou muito bem. Eu acho que a partir daí o pessoal falou, sabe o que? Nós não vamos impedir eles de trazer a bandeira que eles quiserem, mas eu fucking vou trazer a minha bandeira de Israel. Eu acho que é ali que a coisa pegou. Foi a segunda ou terceira manifestação. Então, a partir daí, eu acho que a coisa pegou. Não, essa é a nossa bandeira, cara. Nós estamos levando o país, nós estamos salvando esse país aqui que nós estamos salvando. Os discursos mudaram ao longo desses 6 meses. Às vezes volta para a questão palestina, às vezes se divorcia da questão palestina. Eles nunca deixaram de ir na manifestação. Você sempre vai ver uma ou outra bandeira palestina ali dentro. A questão dos árabes participam, não participam, etc. Tudo muito complexo, né? Um país bem complicado. E eu acho legal que estão tentando simplificar. É isso aqui, não, pessoal, nós estamos falando disso. Vamos resolver todos os nossos outros problemas depois. E vários autores de esquerda, até mesmo extrema esquerda, até mesmo anti-sionistas, dizendo, não, é isso mesmo. Eu acho que se a gente tivesse colocado a questão palestina no meio dessa conversa, a gente não tinha ido tão longe. Várias coisas que eu concordo, várias coisas que eu discordo. Na maior parte das vezes eu discordo de mim mesmo. Então, é uma questão mais complicada, né? Mas essa é a minha teoria de onde surgiu o uso das bandeiras de Israel para essa manifestação. E as camisetas, cada grupo faz a sua camiseta. Então tem o grupo dos soldados, o grupo dos oficiais de reserva, tem o grupo das mulheres. Vocês devem ter visto as imagens delas se fantasiando do conto de Aya e fazendo filas. Achei ótimo. E é maravilhoso aquilo. Então elas às vezes elas vão só com a camiseta do grupo. Tem os grupos LGBT. Eu vi outro dia que era uma mulher, ela tava de costas, né? Mas ela tava com um colete, tipo esses coletes que você vê meio de resgatantes, assim, que é aquele amarelo, verde-limão, assim, muito forte, com aqueles olhos de gato atrás, né? Que é a faixa reflexiva e tal. E atrás tava escrito, mãe!
Eu achei Tem ótimo. um grupo que se considera a mãe dos jovens na manifestação. E elas falam, elas dizem nos grupos de Facebook e de Twitter, se precisa de ajuda, estamos aí, nós vamos para isso. É muito legal. Tem médicos, tem grupos de médico, então essa simbologia. Tem várias outras simbologias que foram sendo criadas ao longo. As músicas não existiam, não é muito original, as músicas não se desenvolveram muito, mas as que foram criadas mais ou menos no começo ficaram até agora. Se não houver igualdade, nós vamos tomar a Ayalon, que é a estrada que corta Tel Aviv. Vocês mexeram com a geração errada. Esse é uma das que eu mais gosto. Tem outras, meio que grito de torcida, né? Não tem muito. É que em Israel não tem o fenômeno marchinha de carnaval, né? Não. É que aqui eu acho que não tem muito a questão da música de protesto também. Aqui tem bastante música de guerra. Música de guerra tem. E são músicas lindas e maravilhosas que não são músicas do guerreiro, são músicas das famílias, que sim lutam e que falam a respeito da dor da perda, mais do que a questão da luta. Não, aqui não tem essas galhofas, o humor, esse tipo de humor não tem aqui. Então as músicas são mais ou menos grito de guerra. Tem muita coisa. Como grito de torcida, grito tipo... É mais grito de torcida. Mas aí você tinha mencionado, Gabriel, que foi o que deu o pontapé inicial da nossa conversa, né? Quando você me chamou no Twitter e tal. E falando, olha, acho que é interessante a gente falar desse aqui, que é um canto racídico, que estão entoando nas manifestações. Sim, é um canto. Eu não consegui descobrir mais na cultura popular israelense por que ele é usado. Eu acho que é uma questão de movimentos juvenis, é uma coisa que você faz antes da atividade para levantar a moral, para sair para fazer alguma atividade, ou durante, uma coisa de grupo, que se canta isso, e daí as pessoas acabaram trazendo isso para as manifestações. O canto é mais ou menos assim: Kol haolam kulo, gesher tsar meod, gesher tsar meod, gesher tsar meod. E daí você começa a levantar a voz e cantar e batucar. Ve'aikar, lo lefached klal. E assim vai. Depois eu boto um vídeo para vocês verem, para vocês ouvirem também. Então, é toda uma performance. A primeira parte canta-se bem devagar. Eles começam gritando, todo mundo sentar, todo mundo sentar. Você pensa no fucking manifestação cheia de gente. É muito sério você vê, de repente, todo mundo sentando. É uma coisa muito forte. Daí eles começam a cantar, tocando bem, bem alto, bem devagar. Só para contextualizar, a letra diz, o mundo todo é como se fosse uma ponte muito estreita, ou seja, existem dificuldades. E a parte que levanta todo mundo é Ve'aikar lo lefached klal. O importante, o principal nesse caminho, nessa ponte, é nunca temer e seguir em frente. Essa é a ideia da música. É um canto racídico, é uma frase atribuída ao Rebbe Nachman de Breslav, e essa música extrapolou os muros do mundo racídico, passou para movimento juvenil, como o Gabriel falou, e hoje está aí dentro das manifestações. Tem bandeiras, inclusive, gigantescas, escrito Ve'aikar lo lefached klal,
falo, o importante, o principal é não temer jamais. E é muito bonito, daí de repente todo mundo começa a pular e na parte mais rápida. É interessante que eu li algumas traduções, pelo jeito original, Zelo Aikar Lo Lefahed, Aikar Lo Leit Pahed, é uma palavra muito parecida que significa, não é não temer, mas é não parar para ficar se preocupando, não no sentido de ficar com medo, no sentido de para de pensar nisso e vai bola para frente. Eu acho que ninguém sabe desse detalhe quando tá cantando, mas não importa. Eu acho bacana, eu vou explicar por que eu me chamou muito a atenção, porque para minha contextualização, ao contrário dos israelenses, eu vejo isso numa música racídica. E você vê um movimento de pessoas absoluta, total e completamente laicas na rua, alguns conservadores, usando isso para um movimento contra um movimento de governo que é basicamente reacionário e ligado aos próprios racídicos, aos dois maiores partidos, coalizões racídicas que tem em Israel, em termos políticos. E eu achei muito curioso esse uso da linguagem de um passando para o outro e voltando. E isso é típico da questão da semiótica, por isso que eu achei muito bacana. E de repente usaram essa música para fazer um cartaz gigante. E é gigante mesmo, é uns 10 metros por 20 metros, que usaram numa das manifestações. E aqui vai toda a maluquice que é Israel numa foto só, que é a foto desse cartaz em cima de mais de 150 mil pessoas na rua Kaplan, em Tel Aviv. E é isso que me chamou a atenção, e por isso que eu comentei com você. Acho que vale um capítulo sobre isso, só para você ver o quanta coisa rica você encontra numa simples foto, para você usar e tem um pouco mais, né? Porque apesar de hoje, eu sempre digo isso, né? O hasidismo de hoje, que se haredizou, né? Ele foi ficando cada vez mais haredi, mais ultra-ortodoxo. Ele, quando surge no século XVIII, ele surge justamente de uma forma quase que revolucionária, no sentido de que ele se opõe a uma elite rabínica e traz o judaísmo de volta para a mão do povo. Toda a questão do Baal Shem Tov e dos seus alunos, eles, Rebbe Nachman e outros, toda a ideia é transformar, dar ferramentas para o povo comum. E lembrando, eles estão num contexto de leste europeu no século XVIII e XIX, um contexto de pessoas, de judeus mais empobrecidos, vivendo em regiões rurais e tudo mais, um momento de alto iletramento da comunidade judaica daquele momento, então pouco estudo, pouco conhecimento, e eles vão transformar essa fraqueza, por assim dizer, né, já que no judaísmo o estudo era tão considerado, e sempre foi considerado uma das grandes mitzvot, então essa ideia, essa intelectualidade judaica era uma ideia muito presente nessa elite rabínica que existia, e de repente vem esse movimento racídico dizer que nessa fraqueza, nisso que estão dizendo e que vocês são fracos, essa é a força de vocês, porque ali tem a espiritualidade verdadeira, ali tem a facilidade de conexão com o divino de uma forma muito mais verdadeira e humana, e de repente você pega esse movimento inicial religioso do hasidismo, é um movimento extremamente, não digo subversivo, mas ele é revolucionário nesse sentido de transformar a visão do que é a religiosidade. Aquela elite de então se opõe muito ao hasidismo e tudo mais. E o hasidismo ele também é muito espiritual. Muito espiritual. Muito mais do que os rabinos daquela época. Exatamente. Mas o que acontece com o correr do tempo, sobretudo no decorrer do século XX e com grande força no século XXI, é essa haredização do mundo racídico. De repente eles vão se tornando como aqueles que lá no começo eles se opunham a eles. Então hoje realmente você tem dentro desse mundo ultra-ortodoxo, não são todos os racídicos, obviamente, mas a gente tem um mundo racídico também dentro dessa ultra-ortodoxia e que está dentro do governo e tudo mais, e que são grupos mais reacionários e tudo mais, e que se tornaram a elite religiosa do país. Então eles se tornaram aqueles rabinos contra os quais eles lutavam antes. E a elite política também. Exato, e a elite política também. Então ver esse canto ressurgindo, não ressurgindo porque ele nunca morreu, ele está sempre lá, mas sendo reutilizado ou apropriado, reapropriado
apropriado pela massa popular é muito interessante, porque vê que essa luta racídica, digamos assim, que ela está dentro de todo mundo no final das contas. Quando você vê algo que é injusto, você se opõe a ela. Eu me lembro, e isso caracteriza bem o estilo de racídico que a gente está falando, do século XVIII e XIX, na obra do Tévio Leiteiro, ou do Violinista no Telhado, que se passa, na verdade, na passagem do século XIX para o século XX, com as mudanças que tudo isso ocorre. Tem uma cena em que o Mendel, ele pergunta para o Rabino, Rabino, posso fazer uma pergunta? O Rabino fala, claro. Existe alguma bênção apropriada que a gente diz quando vê o czar? Tem uma bênção apropriada para o czar? E o Rabino fala, uma bênção para o czar? É claro que tem. Que Deus abençoe o czar e o mantenha bem longe de nós. E as pessoas riem. E é isso, essa posição-oposição. Quer dizer, saber e ser consciente daquilo que é bom e daquilo que é ruim para você e usar suas ferramentas pessoais, naquele caso, né, do judeu, do Statel e tudo mais, para se posicionar em relação a isso. Então isso é muito bacana quando a gente vê esse público todo das manifestações, de repente, entoando um canto racídico, né, majoritariamente pessoas laicas entoando um canto racídico como forma de protesto a um governo que tem dentro dele, na coalizão, esses grandes grupos, elite religiosa e política dentro do país. Realmente uma satisfação, assim, é muito, muito bonito ver. Eu acho que, acima de tudo, isso resume bem o que acabou acontecendo em termos políticos da população de Israel. Você olha, ao longo dos anos, você tem um grupo ortodoxo votando em bloco, mais ou menos sem pensar. Nós vamos votar nesse, pronto. Existe um grupo secular que você não pode chamar que eles são um bloco. Cada um na sua, cada um puxando a sardinha para o seu lado, cada um querendo, com sua ideologia, pensando nos seus problemas, vota em vários partidos diferentes. E assim os ortodoxos conseguiram muito poder político. De repente, você tem a criação de um bloco que não existia antes. É o bloco liberal secular. Você pode acreditar em religião, você pode acreditar em misticismo, você pode não ser religioso, você pode ser ateu, você pode ser quem você quiser. Nós somos israelenses, nós somos liberais e nós acreditamos em democracia. Esse grupo não existia antes. Isso é uma novidade. Eu não sei quais vão ser as consequências políticas da criação desse público. Eu acho muito interessante que um dos símbolos dele é justamente um cântico que nem esse. E uma frase forte que nem essa. Que une um grupo que tem em comum, que se considera judeu. É muito interessante a conversa que existe entre laicos e religiosos aqui, dizendo, escuta, a Torá é minha também. Não é só porque você se veste de preto que você tem mais direitos a respeito da Torá do que eu. Eu tenho tanto direito quanto você a estudar, a não estudar, a gostar, a não gostar, a acreditar ou não acreditar. É minha. Faz parte da minha tradição, era dos meus avós, era dos meus bisavós, igualzinho a você. Não tem nenhum poder acima disso do que eu. E essa é uma contextualização nova. Quer dizer, ela não é nova, ela vem sido falada durante já faz algum tempo. Várias pessoas levantam essa questão, mas de repente você tem um público a quem dizer essas coisas. E isso é novo, e isso é muito forte. Isso é muito interessante, né? Acho que isso que você fala, de que a Torá é minha também. É a mesma coisa que eu vejo da apropriação da bandeira de Israel. Esse país é meu também. A gente tá todo mundo aqui, né? Nós somos todos judeus. Não vem você achar que você pode mais, né? Que você é mais judeu do que eu. E a gente vê, às vezes, um pouco... Eu que não tô em Israel, por exemplo, é um pouco comum no Brasil, às vezes, e em outros países também, a gente vê a figura do Goy sommelier de judeu, que fica... Mas você é judia? Você não tá de peruca? Você não tá inteira de preto? Você não tem 85 filhos? Você trabalha? A gente vê um pouco essa figura do Goy que fica julgando a judeidade do outro. E eu acho interessante isso existir aí em Israel, das pessoas falarem, se liga, tipo, a gente é a mesma coisa. Tá, todo mundo pode morar aqui porque todo mundo é judeu, né? Você não é mais cidadão do que eu. Você não é mais judeu do que eu, porque você lê e cumpre todas as mitzvot e tal. Então eu acho isso muito interessante. E aí essa apropriação de uma coisa, eu falo, não, isso é meu também. Eu também sou judeu, então eu também vou cantar essa música porque ela me diz uma coisa. É um caminho muito bom e que aí eu olhando do meu lado, né? Do meu lado como quase rabino, aliás, tem que mudar a introdução, porque já acabaram os estudos. Eu não posso mais falar que eu sou estudante de rabinato, mas também ainda não sou rabino, então...
Aqui estão me chamando de Erev Rav, né? Isso. É a véspera do Rav. Eu tô quase rabino. É o rabin. Rabino na trave. É o rabino na trave. Mas olhando desse lado do judaísmo não ortodoxo, que é justamente um movimento também que nasce, que rapidamente se divide em 2, e 3 e 4, no século XIX, que é essa ideia de que, peraí, houve uma laicização desse povo. O movimento surge lá na Alemanha. A gente tem um episódio sobre isso, para os ouvintes que quiserem voltar lá atrás, mas no momento que você tem essa laicização da comunidade judaica, uma das reações dos grupos religiosos é: vamos nos tornar ainda mais religiosos e nos fechar para impedir que essa laicização chegue. E outra reação é os rabinos falando: que bom que agora a gente está integrado à sociedade, que bom que esses são os valores de liberdade, de igualdade, de fraternidade preconizados pela democracia e assim por diante, porque esses também são nossos valores. Isso também é judaico, né? Eles não são unicamente judaicos, mas eles também são judaicos. Então esses valores não são conflitantes com o seu judaísmo. E você não precisa abandonar o judaísmo para se tornar esse cidadão laico, e também não precisa se fechar e achar que o laicismo é totalmente um mal que tem que ser evitado. Ao contrário, você tem como abraçar essas duas coisas. É complicado? É claro que também tem suas complexidades em fazer isso, mas é saber muito fortemente, com bastante certeza, de que é possível, de que você consegue ser essas duas coisas ao mesmo tempo, porque elas não são assim duas coisas tão separadas entre si, elas se tocam muito uma com a outra. E esses movimentos, eles se tornaram muito fortes nos Estados Unidos e também na América Latina, né? Eu estou falando do movimento conservador, do movimento reformista, que são os movimentos não ortodoxos do judaísmo. Eles se tornaram a maior parte do judaísmo na diáspora. Por quê? Porque todos esses valores da democracia e tudo mais estavam presentes dentro dessa grande parte de judeus. E em Israel, por motivos outros, o que houve foi uma separação entre um grosso populacional que se via como laico e detentor desses valores e tudo mais, e um grupo religioso ortodoxo e tudo mais, e foi se criando toda uma separação entre os dois grupos e uma oposição, e depois se formou um verdadeiro abismo entre os dois grupos, de modo que de repente, o laico muitas vezes não queria nem saber nada sobre judaísmo, porque com certeza judaísmo é aquilo daquele outro grupo, não é meu e não me pertence de jeito nenhum. E de repente você tem uma nova geração que enxerga a coisa de uma forma muito diferente. Não, o judaísmo é de todos nós e eu só enxergo esse judaísmo de maneira diferente. Aí nesse sentido é que eu acho que existe um caminho também para uma popularização do judaísmo religioso não ortodoxo em Israel, que vê todos esses valores e essa integração com a sociedade de uma forma muito positiva, e que são correntes quase que desconhecidas, correntes religiosas quase que desconhecidas em Israel, porque existe uma agenda política de não legitimar esse judaísmo. Só que na hora que esse judaísmo se auto-legitimar pelo próprio povo, não vai existir possibilidade de não legitimá-lo também. Então eu acho que existe aqui um caminho interessante, né? Desde o início das manifestações, eu frequento aqui em Jerusalém a Kol HaNeshama, que é uma das principais sinagogas reformistas na cidade. As pessoas às vezes brincam e falam: mas por que você frequenta uma sinagoga reformista? Você é um rabino, se formando rabino conservador. Eu falo assim, porque eu quase não vejo diferença entre os dois movimentos, para começar. Uma das diferenças que existe, ela é um pouco irrelevante para a minha experiência enquanto pessoa que vai na sinagoga rezar. Eu achei muito bonito que o movimento reformista, desde o início das manifestações, compôs uma tefilá especial, uma reza especial pela democracia, que está sendo rezada ao fim de cada serviço religioso por todo mundo. Esse é o tipo de coisa que a gente não pensaria há 10 anos atrás que a comunidade fosse fazer, mas
que a gente vê como que é importante para esses grupos religiosos esses valores nacionais e democráticos e de igualitarismo e de pluralismo e assim por diante. Bem interessante essa... Por quê? É um texto bem bacana e que evoca também certas coisas que estavam presentes naquela tefilá que existe pela paz no Estado de Israel, que ela, na verdade, ela é composta pelo Rav Kook e que ela evoca princípios de liberdade, de igualdade e tudo mais. Não é Muvan Me'elav, assim, que você vai ter dentro de uma tefilá falando para Deus abençoar Shoftea, Yoatzea, Nipareia. Mas esse é o grande medo dos Haredim, né? Esse é o grande medo deles, que no momento que você dá uma pequena abertura que nem essa, eles entendem como uma ameaça ao poder deles. E eles têm toda a razão. É uma ameaça ao poder deles. Muito obrigado. A gente quer que vocês parem de ter poder. Vocês não precisariam ter poder. Não era essa a intenção. Ou que tivesse poder todo mundo junto, porque todo mundo junto é parte da sociedade. O problema, existe um problema muito mais profundo aí, quando você tem são esses Haredim que têm tantos poderes assim, mas eles mesmos não se veem como parte dessa sociedade como um todo. É uma coisa muito maluca, é uma coisa muito, muito quase esquizofrênica, assim. Né? Últimas considerações, eu acho que isso que o Theo falou, no final das contas, no âmago da questão, é sobre isso que estão sendo as manifestações. É sobre o equilíbrio de poder, sobre a briga entre grupos majoritários e minoritários, étnicos ou não, e isso está sendo levado em questões políticas, mas no final das contas é sobre a identidade, e é isso que está acontecendo. É uma questão antropológica e sociológica, acima de tudo. Acima de tudo, sim. Que, aliás, é a grande pergunta que já há anos, eu acho que nos últimos 30 anos se ouve isso muito em grupos estudando, mas a gente já nota que essa pergunta está lá atrás, a pergunta do quem é judeu dentro da sociedade israelense, porque o país, como se define como um Estado judaico, ele tem que definir também quem é, então, esse judeu desse país. E esse é o maior problema, porque você não tem como definir o que é um judeu com Deixa eu contar uma anedota, então, que eu acho que tem tudo a ver, eu acho que fecha bem toda essa história. Algumas semanas atrás, houve a tentativa de fazer uma votação para adicionar uma lei, que é a lei de que manifestações contra Haredim são crimes assim. Não se ouviu, se falou-se muito a respeito disso, de repente desapareceu. Por quê? Tá, em primeiro lugar, porque você não pode proteger uma minoria e ficar calado a respeito de outras minorias. Que foi, aliás, como vários jornalistas tentaram fazer, perguntar o que você acha dessa lei. Ótimo, o que você acha das leis de proteção do LGBT? Né? E começa assim, essa briga, é uma briga que eles não vão ganhar. Mas, acima de tudo, veio a pergunta, tá bom, vamos aprovar essa lei. Quem é Haredi? Ok, quem é Haredi? Quem é judeu? Aí você vai ter que definir em lei quem é judeu. Isso é uma coisa que eles não podem fazer. Desapareceu a lei de das cláusulas e de repente todo mundo quieto. É bem interessante porque é justamente isso que that's what it's all about. Exatamente. É uma questão identitária, é uma questão, enfim, de identidade nacional, no final das contas. É identidade pessoal e identidade nacional. E que ela é, obviamente, muito plural e multifacetada e que não existe uma definição única. Existem definições únicas, desde o ponto de vista da Halakha, e desde o ponto de vista da definição da lei do retorno, desde o ponto de vista do que é o que se chama de peoplehood em inglês hoje em dia, que enquadra também aqueles que não necessariamente são judeus, mas que têm ascendência judaica e que se sentem parte desse povo, identificado com esse povo. Quando a gente toca na questão da Halakha, da visão sobre a Halakha, ok, mas a visão sobre a Halakha, qual visão? A visão ultra-ortodoxa sobre a Halakha é uma, a visão ortodoxa sobre a Halakha é outra, a visão ortodoxa nacionalista é outra, a visão liberal, conservadora ou reformista é ainda uma outra, e então a própria definição da Halakha, que parece ser a mais antiga, pelo menos, dentre todas essas definições, ela é sujeita também, ela é subjetiva, porque ela é sujeita ao olhar dos diferentes rabinos, que têm diferentes posições em relação a ela mesma. Então, é isso, é plural, não tem, é uma identidade que
e ela é, por definição, plural. E por isso o igualitarismo é um valor tão importante dentro das correntes chamadas liberais do judaísmo, porque só você percebendo a igualdade entre todos, a igualdade nisso de serem diferentes, é que você começa a chegar em algum lugar, e não em favores ou grupos mais especiais que outros, mais iguais que os outros e assim por diante. Muito bem, acho que com isso a gente pode encerrar muito bem o episódio de hoje. Gabriel, foi um prazer enorme ter você aqui. E no fim do episódio a gente sempre deixa algumas dicas de filmes, livros, enfim. Eu vou indicar um livro da minha xará, que se chama Ângela também. O livro dela se chama 13 e ele fala sobre as manifestações que aconteceram no Brasil entre 2013 e 2023. Eu fui no lançamento do livro, foi aqui na livraria da Vila, na Vila Madalena. Foi muito bacana. O livro eu tô lendo agora, ele é excelente. Então, pra entender, a gente falou um pouco das manifestações no Brasil, ele é um bom livro pra gente ter uma ideia do que aconteceu, né, nesses últimos 10 anos aí de começo de manifestação de rua no Brasil. E também o Violinista no Telhado, o filme. Acho que ele já deve estar podendo pedir música aqui no podcast, que acho que é a terceira vez que a gente indica. Mas é sempre uma boa indicação. Você tem alguma, Gabriel? Eu acho que a literatura israelense... Eu acho que eu vou indicar qualquer coisa que se encontre em português do Meir Shalev. Meir Shalev foi um dos maiores escritores israelenses de todos os tempos. Ele morreu faz muito pouco tempo. Ele não é muito traduzido para o português, infelizmente. O primeiro dele, que é um dos romances que eu mais gosto, é A Montanha Azul. Eu sei que existe uma edição portuguesa. Quem conseguir em hebraico, leia. Quem conseguir em inglês, leia. Eu acho que é uma saída para você entender um pouco mais sobre um aspecto diferente e de uma época diferente de Israel, da sociedade israelense, que não é tão comum nos autores mais conhecidos pelos brasileiros, como Amos Oz ou outros que são mais traduzidos. David Grossman. Bom, eu acho que para estar sempre antenado com o que está acontecendo em matérias de pluralismo e igualitarismo dentro de Israel, eu recomendo estar sempre sintonizado com o site mishmar.org.il. É um órgão chamado Jewish Pluralism Watch, que é um órgão ligado ao movimento conservador, um dos movimentos liberais do judaísmo, supervisiona, digamos assim, o que está acontecendo dentro da Knesset, dentro do governo, em tudo o que diz respeito a pluralismo e a igualdade. Então é o braço político, digamos assim, do movimento conservador nesse sentido. Também existe o site do IRAC, o Israeli Religious Action Center, é ligado ao movimento reformista, e também lá se pode acompanhar muita coisa do que vem acontecendo no debate religioso em relação à igualdade e ao pluralismo dentro da sociedade israelense. Os dois sites estão em hebraico e em inglês, então eles são facilmente acessáveis em inglês. A ferramenta de tradução do Mozilla é absolutamente fantástica, dá para pedir para traduzir para o português e a tradução deles é muito boa. O Mozilla traduz o site de imediato. Ou a gente pode também usar a ferramenta que a gente falou outro dia, né? Usar o querido GPT e pedir para ele reescrever o texto do inglês para o português, e aí ele não peçam para traduzir, ele não traduz, ele vai falar que ele não sabe traduzir, que ele não é uma ferramenta de tradução. Pede para ele reescrever o texto em português, aí ele faz direitinho a tradução. Tem que pedir com sem jeitinho. Saber que ele está fazendo uma tradução. Você tem que pedir com jeitinho para ele. Tem que pedir com jeitinho. Eu vou deixar mais uma recomendação de livro, que foi um livro que eu recomendei no nosso primeiro episódio, e a frase desse livro é o que é o trailer do Torá com Fritas em todos os tocadores de podcast, que é o Israel em Abril, do Veríssimo. Érico Veríssimo. Esse livro é excelente, como praticamente tudo que o Veríssimo escreveu.
é de uma visita que ele fez a Israel quando o Davi Ben-Gurion ainda era primeiro-ministro, ou seja, 3 eras geológicas atrás. 63. Quase isso. Foi em 63. Então, e aí, ele fala, inclusive, a discussão que ele tem com ele mesmo enquanto ele está no banho é: o que é um judeu? Né? E esse trecho é o que tá no nosso trailer do Torá com Fritas nos tocadores de podcast. Esse livro é muito bom. E como ele é um livro de 63 e a independência de Israel foi declarada em 48, fazia muito pouco tempo, né? O país não tinha 20 anos ainda. Então é muito interessante ver um país que estava começando e comparar com o que a gente conversou hoje, né? E falou agora. Gabriel, de novo, queria te agradecer demais pela sua presença. Foi um prazer conversar com você. Prazer foi meu. Esperamos que você volte para mais conversas. E, bom, por aqui a gente termina o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, toracomfritas@gmail.com, o nosso Instagram, @toracomfritas. Também podem nos seguir no Twitter, @toracomfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. O Torá com Fritas é feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Hotz, idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e o intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo @alusanto. A nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo. Muito obrigado e até a próxima.